Fala galera, aqui é o Gabigol e no dia de hoje falaremos sobre Jujutsu Kaisen, o anime que recebeu o prêmio de melhor anime de 2020. Espero que vocês gostem. Antes de ir para o vídeo, peço que vocês deixem um like e se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida. Ativem o sininho e me sigam nas minhas redes sociais, que estarão passando aí embaixo. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Aviso importante, esse vídeo contém spoilers, mas relaxem que não é nenhum spoiler pesado. Se você já viu ou não liga para spoilers, assim como eu, e quando vejo algo assim me deixa mais curioso para saber ou assistir sobre o anime, vem comigo. Para quem não conhece ou nunca viu Jujutsu, vou ler a sinopse e depois iremos nos aprofundar mais nesse universo Jujutsu, onde iremos falar sobre maldições e suas intenções, Sukuna, Satoru Gojo e os níveis especiais de força, e suas habilidades. E assim por diante. Apesar do estudante Yuji Tadori ter grande força física, ele se inscreve no clube do ocultismo. Certo dia, eles encontram um objeto amaldiçoado e retiram o selo, atraindo criaturas chamadas de maldições. Então, como diz na sinopse, o nome do protagonista é Itadori Yuji, e ele é um estudante do colegial, e tem uma grande força física, mas ele prefere o clube do ocultismo pois tem menos trabalhos e tarefas do que o de atletismo. Então, logo no início, ele tem uma disputa contra seu professor de educação física, que queria colocar ele no clube de atletismo, pela sua aptidão física, pois ele era muito bom nos esportes. Eles marcam então o famoso X1, no arremesso de peso. Ali ele já derrota seu professor, e como se não bastasse, quebra o recorde mundial. Então, sabemos que Itadori tem muita força física e potencial, o que explica o modo de lutar contra essas criaturas. Ele e seus senpais encontram um objeto amaldiçoado, e sem saber sobre o que se tratava, eles retiram o selo que prendia o objeto amaldiçoado. Esse objeto amaldiçoado não era qualquer um, era um de classe S especial, e acaba atraindo as criaturas chamadas de maldições. As maldições são responsáveis por desaparecimentos e mortes sem explicação no Japão, que todo ano somam mais de 10.000, em média. Energia negativa se acumula facilmente em escolas e hospitais, particularmente dificuldades, remorsos e vergonha. Essas emoções negativas da humanidade viram a fonte das maldições. Por isso, a maioria das escolas, hospitais em geral, guardam um objeto amaldiçoado em segredo, como um tipo de amuleto. O objeto que eles encontram e retiram o selo era um desses. Colocar um objeto amaldiçoado de um mal maior, ou seja, uma maldição de nível superior que seja mais poderosa, é um veneno mortal que afasta as outras maldições. Mas isso é uma prática ruim, que só protege na teoria, porque o selo se enfraquece com o passar do tempo e aí acaba se tornando uma isca que atrai e engorda outras maldições, como uma minhoca no anzol. Existem níveis de poder entre as maldições e os feiticeiros, que vão do nível 1 ao 4, sendo 1 a mais forte e 4 a mais fraca, mas também existem um nível além deste, que é chamado DS ou especial. As maldições são muito casca-grossas, e a diferença do nível 1 para o S é bem maior do que do 1 ao 4, por exemplo. Existe um abismo de poder de diferença da S para 1, algo muito parecido com o nível de poder de solo leveling, para quem conhece. Um exemplo de maldição de nível S é uma que eles enfrentam logo no início do anime, uma maldição que só o mover das mãos conseguiu arrancar fora a mão do Itadori. Se não fosse a intervenção de Sukuna ali, eles teriam penado para conseguir derrotar ela. Ela era muito poderosa e só uma maldição maior era capaz de derrotá-la. Outro exemplo de maldição poderosa de nível S é o próprio Sukuna, que é o rei das maldições. O cara era tão brabo que não conseguiam matar ele, então tiveram que selá-lo, arrancando e separando os 20 dedos dele, assim selando seu poder, e esconderam esses dedos em lugares diferentes. Mas não vai pensando que eram 10 dedos das mãos e 10 dedos dos pés. Yumen Sukuna é um deus feroz e imaginário, com 4 braços e 2 rostos. O cara era tão brabo que tinha 4 braços e 2 rostos. Isso mesmo, ele era o demônio na terra e tacava o terror em geral. E não tinha ninguém páreo para ele. Quer dizer, não naquela época, é claro. Não é mesmo, Gojo?
Já já falaremos sobre o mais zica de todos, o mais forte. Mas então, para ele conseguir seu poder de volta, precisa reunir os 20 dedos novamente, iguais àquele lá do início que o Itadori engoliu. O Itadori, por ter engolido ele, foi sentenciado à morte, mas sua execução foi adiada graças ao Satoru Gojo, que interviu e teve a brilhante ideia de fazer ele engolir todos, já que ele era um receptáculo compatível com Sukuna, e isso era algo muito raro de se acontecer. As chances eram de 1 em 1 milhão. E além disso, ele se garantia no X1 contra o Sukuna. O cara é muito brabo. Então agora ele precisa encontrar os 20 dedos e comê-los, para depois ser executado como receptáculo e dar um fim, de uma vez por todas, no Sukuna. Mas não é apenas o Sukuna, existem de maldições poderosas e perigosas por aí. Também existem outros que são chamados de espíritos rancorosos mitológicos. Esses espíritos amaldiçoados são amálgamas de energia amaldiçoada emitidas por humanos. Existindo ou não, uma imagem compartilhada de medo facilita o aparecimento de maldições poderosas, como monstros famosos e histórias de fantasmas. Por exemplo, Hanako-san no banheiro, que seria a nossa famosa lenda aqui no Brasil da loira do banheiro. Outro exemplo, a raposa de 9 caudas e assim por diante, ou seja, lendas e contos de terror. Ah, e para quem não sabe, uma amálgama é uma fusão perfeita de coisas ou pessoas distintas que formam um todo. Mas as pessoas têm outros medos constantes, além de contos de fadas e histórias de terror, como por exemplo, desastres naturais. As pessoas sempre temeram a terra, as florestas e os mares. Então a energia amaldiçoada direcionada a eles é muito maior. Então, eles ganharam sabedoria antes de assumirem uma forma e ficaram ocultas até agora. Esses são Mahito, Hanami, Jogô e Dagon. São maldições diferentes das outras. Essas vêm de muito tempo atrás. Hanami representa a floresta e sua ira pelos humanos não cuidarem do meio ambiente. Jogô vem do fogo e do medo dos humanos a partir disso, pois a humanidade sempre temeu o fogo. Dagon vem do medo da água. Desde antigamente as pessoas tinham medo constante da água, e elas ainda têm, principalmente do que se esconde lá embaixo, nos oceanos. Como os povos sumérios da antiguidade temiam as águas e as veneravam como seus deuses. Afinal, a água é a mãe da vida. Por último, Mahito, que vem das piores emoções da humanidade, e suas maldades, como o ódio e o medo, que as pessoas sentem uma pelas outras e seu âmago. E então, para proteger as pessoas e a sociedade das maldições, existem os feiticeiros Jujutsu. Eles caçam e exterminam as maldições. Mas o que seria Jujutsu? Jujutsu seria a forma de lutar utilizando e combinando energia amaldiçoada com encantamentos. Tá, mas daí você me pergunta, Gabigol, o que são encantamentos? Encantamentos são marcados no corpo logo que você nasce. Basicamente, o poder de um feiticeiro Jujutsu é composto 80% inato. Ou seja, o poder de um feiticeiro vem 80% do seu nascimento. E esses encantamentos são habilidades únicas de cada feiticeiro. Mas não é a única forma de lutar. Como por exemplo, temos o próprio Itadori, o nosso protagonista, que não possui encantamentos, mas usa a energia amaldiçoada para aumentar sua força. E para ensinar os feiticeiros a utilizarem seus poderes, existem as escolas Jujutsu. No Japão, existem duas, a de Tóquio e a de Kyoto. Agora, iremos finalmente falar sobre o mais brabo, Satoru Gojo. Ele é o sensei do Itadori e do seu time. Ele é um tipo de Kakashi. As pessoas fazem muita referência pelo seu estilo e aparência. Mas sério, galera, o cara é muito brabo. Ele é o mais forte feiticeiro Jujutsu. Ele já disse no anime que, mesmo que se o Sukuna juntasse os 20 dedos e conseguisse todo o seu poder de volta, iria apenas dar uma cansadinha nele. Não é por nada, mas eu confio na palavra dele, pelo que ele já fez e vem mostrando. Com técnicas poderosíssimas, como o Mugen, o vazio roxo e sua expansão de domínio. E para quem não manja, essa é uma técnica que serve para amplificar os poderes do usuário, e muitas vezes até fazer com que o inimigo
não consiga escapar de um certo ataque ou poder, pelo fato de toda a área se tornar campo de ataque do usuário, como o próprio nome da habilidade diz, expansão de domínio, ou seja, o usuário está expandindo seu alcance e área de ataque também. O próprio Sukuna utiliza na luta contra a maldição de nível S a dividido em pedaços, e me parece que sua expansão de domínio corta tudo que há na sua frente. E a do Gojo, então, meus amigos, é muito linda, e tem a ver com seus belíssimos olhos. Por isso, o motivo dele usar a faixa neles, para não desgastá-los. A expansão de domínio do Satoru Gojo tem a ver com o infinito, faz com que os inimigos fiquem sem reação em um estado de choque, fazendo com que os seus inimigos não consigam fazer nada ali dentro, os impedindo totalmente. Outra parada legal que tem em Jujutsu são os objetos amaldiçoados. Fazem parte deles as armas amaldiçoadas, que seriam armas mais poderosas do que o normal, utilizadas por alguns feiticeiros para o combate. Inclusive, elas têm rank de força, o que eu acho muito legal e interessante, quando tem um rank de força tanto nas armas quanto nas habilidades e por aí vai nos animes. Também tem os bonecos amaldiçoados, que seriam bonecos que ganham vida própria devido à energia amaldiçoada, feitiços ou encantamentos imbuídos neles. Como por exemplo o Panda, que é um personagem muito carismático e seria um boneco criado por um feiticeiro, mais precisamente o presidente da escola Jujutsu. Panda esse que possui vida própria e até tem sentimentos e emoções. Ele faz parte dos feiticeiros e inclusive é um dos veteranos do Itadori, como também o Mekamaru, que é um robô controlado por um feiticeiro da escola Irmã de Kyoto. Ele também é um veterano do Itadori, e este robô seria parecido com uma marionete usada para combate. O time do Itadori é composto por Fushiguro, que é um tipo de Sasuke, aquele personagem emo, mas que você curte. Ele vem de um clã muito poderoso, o clã Zein. Ele tem habilidades incríveis, como as suas sombras que ele usa nas batalhas. Elas são criaturas que ele controla e as invoca a partir de encantamentos usando as sombras. Além dele, também tem a Kugisaki Nobara. É a colega de time do Itadori. Ela é aquele tipo de mina forte, durona e guerreira, que luta de igual para igual com os homens, não fica para trás. Tem uma personalidade forte, além de habilidades poderosas. Por exemplo, seu Jujutsu encantamento, que funciona como um voodoo. Ou seja, se ela tiver posse de algo do inimigo, nem que seja um fio de cabelo ou até uma gota de sangue, ela pode causar dano a ele, até mesmo à distância, o que é absurdo e muito poderoso. Além de tudo isso, sua aparência e estilo são muito bons, uma verdadeira feiticeira Jujutsu. Mas também não é só ela que tem de feiticeiras mulheres fortes por aí, existem muitas outras. Outra parada que eu curto muito em Jujutsu é o seu mundo. O universo de Jujutsu é bem construído e cheio de riqueza, com suas escolas, lugares amaldiçoados, regiões e etc. E vocês sabem que todo anime bom que se preze deve ter uma boa criação de universo. Como por exemplo, One Piece tem suas ilhas e oceanos diversos, Naruto com suas vilas ninjas, Bleach com a Sereitei e os distritos, entre outros. Com certeza, grande parte do motivo desses animes fazerem sucesso se dá aos seus universos bem construídos. O autor também traz para dentro do Jujutsu referências de outros animes. Isso é algo que eu acho bem bacana, como por exemplo uma cena onde o Itadori cita os poderes ou habilidades que ele sonhava em conseguir usar depois de completar seu treinamento, como por exemplo Reigan de Yu Yu Hakusho, a Bankai de Bleach, o Rasengan de Naruto, entre outros. Agora vamos falar sobre algo que eu considero muito importante, a animação. Ela é feita pelo estúdio MAPPA, que é um ótimo estúdio, famoso por ter feito diversas obras que fizeram sucesso, como por exemplo Zankyo no Terror, o Shio Totora de 2015, Dororo de 2019, The Good of High School,
Todas essas que são ótimas obras que eu já assisti e recomendo muito para vocês. Inclusive, essa quarta temporada de Shingeki no Kyojin, inclusive fez muito sucesso, também foi produzida por eles. Aliás, posso fazer um vídeo falando somente sobre ela. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. A animação de Jujutsu é muito bonita. Estão fazendo um belíssimo trabalho, com cenas de lutas muito bem fluídas e scriptadas, fazendo você sentir que tem algo mais na luta, passando muita emoção. Não é apenas dois carinhas trocando socos e lutando. Você sente que tem algo a mais. As câmeras são bem posicionadas e movimentando através das lutas, passando ao telespectador diversos ângulos e perspectivas diferentes. Até em cenas de um personagem subindo uma escada, eles estão dando muita atenção, fazendo algo bem fluido, algo que não precisavam se dar ao trabalho, mas capricham fazendo com carinho. Algo muito bonito, então até agora não tenho o que reclamar da animação de Jujutsu, mas sim só elogiá-la. Eu achei que o anime terminou muito bem, gostei bastante do final, e terminou com eles sendo promovidos para Rank 1. Ou seja, agora eles poderão receber missões de nível S e enfrentar maldições mais poderosas sem preocupação nenhuma. Mas infelizmente, pelo anime estar muito próximo do mangá, optaram por dar um tempo para o mangá se distanciar do anime. O anime terá uma continuação sim, mas deve voltar somente no próximo ano. Até lá, iremos ficar com o mangá, que está fazendo muito sucesso e vendendo muito bem, e mantendo no topo das vendas, o que é muito bom para nós, garantindo a continuação do anime. Espero muito que vocês tenham gostado, deu bastante trabalho para fazer esse vídeo, nunca havia trabalhado e editado nada do tipo, fugiu muito com o padrão do canal. Deixe aí nos comentários um feedback para me saber o que vocês acharam, e também outras recomendações ou ideias de vídeos para trazer aqui no canal. Quero trazer mais conteúdos assim no canal, falando sobre um anime, sobre uma cena, ou talvez falando sobre um personagem específico. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, isso iria ajudar bastante. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até mais.